Antes da gente chamar o nosso primeiro palestrante, eu gostaria de passar algumas palavras, né, falando um pouco sobre esse projeto, que é o Ciclo de Boas Práticas de Prospectiva em Planejamento, que é uma iniciativa da Escola de Guerra Naval no âmbito do PROCAD Defesa, onde a Universidade Católica de Brasília, por meio do grupo de pesquisa e estudos prospectivos aqui da universidade, é membro desse projeto. Então, o objetivo desse evento é compartilhar boas práticas na área. O nosso país ainda é muito carente nesse tema, né, de desenvolvimento de estudos de futuro e, principalmente, o link desses estudos de futuro com a formulação de estratégias. A gente espera que, com esse compartilhamento, cada vez mais organizações brasileiras, sejam públicas ou privadas, passem a praticar tais atividades, dada a sua importância. Eu queria trazer como exemplo, a gente faz parte da rede da OCDE de Foresight. Nós temos um evento anual chamado Government Foresight Community. E qual é o objetivo desse evento? Justamente reunir representantes do Estado para discutir as melhores práticas em Foresight. Para vocês terem uma ideia, na reunião desse ano, que ocorreu no início desse mês, nós tínhamos presentes mais de 40 países, compartilhando experiências, desafios, porque mesmo em países mais avançados na área, a área ainda apresenta alguns desafios, e compartilhando, então, essas experiências com o objetivo de aprimorar as práticas do Foresight. Essa é uma segunda edição do ciclo de palestras, né, de boas práticas. O primeiro ocorreu no Rio, no primeiro semestre, onde a gente teve a oportunidade de ouvir as experiências da Petrobras, da Embrapa e da Avibraz. Nessa edição de Brasília, nós vamos ter a oportunidade de conhecer as experiências da Defensoria Pública da União, do Exército Brasileiro e da Biblioteca do IPEA. Eu agradeço imensamente a disponibilidade dos colegas dessas três instituições, a Vanessa Meirelles Barreto, o Sr. Guilherme Otávio Godinho de Carvalho e do Jonathan Divino Ferreira dos Santos, né? Que, para mim, mais do que palestrantes, são queridos amigos. Os currículos deles a gente vai apresentar na hora que a gente chamar, né? Uns mini currículos, né? Mas eu gostaria de destacar a grande experiência que todos eles têm na área de estudos de futuro, e com destaque ao Jonathan por fazer parte do grupo de pesquisa aqui da Católica, né? Ou seja, estamos juntos aprendendo e com o objetivo de cada vez termos mais capacidade de produzir melhores estudos de futuro. Aproveito também para agradecer o apoio da Plano Consultoria, que nos vai brindar, inclusive, com coffee break. Está possibilitando a gente ter uma filmagem do evento e, assim, a gente poder ter uma difusão maior dos conhecimentos que vão ser compartilhados aqui. Da Associação Nacional dos Servidores de Carreira e Planejamento e da Socialport, que tem também nos apoiado. Para finalizar a minha fala, eu gostaria de destacar a importância de desenvolvermos no nosso país a cultura de reflexão sobre o futuro. Mais do que olhar para o futuro, imaginar possibilidades a respeito desse futuro, já que ele é sempre múltiplo e incerto. Mas construir isso com base em fatos e dados coletados de fontes confiáveis e que sejam debatidos por experts que se disponham a refletir sobre essas possibilidades.
A finalidade não é a gente tentar adivinhar o que vai acontecer, porque ninguém tem bola de cristal e não temos essa capacidade de adivinhar como o futuro será. Mas certamente a gente tem como imaginar as possibilidades de futuro e, com base nessas possibilidades, construídas com base em informação privilegiada, iluminar as decisões que tomamos hoje. Nós estudamos o futuro não para saber o que vai acontecer, mas para decidirmos melhor hoje. Destaco que, ao contrário do que muitos imaginam, num ambiente volátil, complexo, ambíguo e incerto, no qual vivemos hoje, quanto mais longe olharmos, maior será a capacidade de tomarmos melhores decisões e formularmos melhores estratégias. Isso porque, ao olharmos longe, nós ampliamos a nossa visão, nós nos desconectamos das amarras do presente e temos que ampliar a nossa capacidade de análise profunda e criativa, porque estamos falando sobre algo que não existe, que é o futuro. Assim, estaremos aptos a formular melhores estratégias, tomar melhores decisões e orientar os principais stakeholders a construírem o futuro desejado, já que todos nós somos construtores do futuro e agentes de mudança. Muito obrigada. Bom, vamos então à nossa primeira apresentação, que vai ser ministrada pela Vanessa. Vanessa, por favor. Vanessa Melé de Barreto. Ela é economista, especialista em políticas públicas e gestão governamental, é assessora-chefe de planejamento estratégico e modernização da DPU e já atuou como assessora do Núcleo de Estudos Prospectivos da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, aonde, muito orgulho, foi coautora. Nós temos um livro publicado juntos, que é Mega Tendências Mundiais 2030. Muito obrigada, Vanessa. Obrigada, Elaine. Não sei se você prefere falar aqui. Eu prefiro aqui, né? Aí eu consigo olhar aqui, fica mais fácil. Obrigada. Obrigada, Elaine. Esse mesmo, obrigada. Boa tarde, gente. Muito boa tarde. Elaine, obrigada pelo convite. Para mim foi uma honra e um desafio também, poder construir essa apresentação pensando no público, e com base em toda a experiência. Eu falei para a Elaine, eu não vou falar de conceito, eu imagino que todos aqui entendam bem, e muito menos de planejamento estratégico ou método aplicado, a gente vai falar da nossa experiência, Então, tá aí, O nome do nosso plano é Plano DPU 2040, com um horizonte temporal extenso, planejar, defender. Você vai passar, Obrigada, tá? Então, só para a gente se programar aqui, Elaine, você me cutuca caso eu passe muito do tempo, viu? Não deixa eu me passar muito do tempo. Isso, obrigada. Então, são apenas 18 slides. Vou falar um pouquinho do nosso contexto organizacional, do processo de planejamento em si e dos nossos desafios. Então, nem todo mundo conhece, a Defensoria Pública da União. Eu estou atuando na instituição já tem 5 anos e às vezes eu me deparo com pessoas, eu trabalho na DPU. O que é a DPU? Então, aqui estou tendo a oportunidade de falar um pouquinho sobre essa linda instituição. Eu digo linda pela causa dela, Então, a Lei Complementar 80 traz o que a Constituição Federal já traz, prevê que a Defensoria Pública da União ela tem a competência de orientação jurídica, promoção dos direitos humanos e defesa em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita aos necessitados. E que necessitados são esses? Aí a Constituição Federal traz.
aos que comprovarem insuficiência de recursos. Né? E quem são esses insuficientes, né, de recursos? A resolução interna da DPU do nosso Conselho diz que toda família com renda até R$ 2.000 é insuficiente. Né? Então, a gente atende a esse público. E a Emenda Constitucional 74 dá autonomia funcional e administrativa da DPU, ou seja, ela não é vinculada a nenhum poder, assim como o Ministério Público. Por favor. Sim, então, resumindo, né, nossa missão e visão: missão, democratizar o acesso à justiça e defender os direitos dos necessitados de forma integral e gratuita para promover a dignidade da pessoa humana. E a nossa visão é consolidar-se. Consolidar-se, sim, porque ela já é, né, essa instituição eficiente na defesa dos direitos dos necessitados, onde quer que se encontre, firmando-se como instrumento efetivo de transformação social, priorizando a atuação extrajudicial. Então, o que a gente precisa, né? Porque visão é futuro, né? Então, aqui a gente precisa, só voltando um pouquinho, onde quer que se encontrem. Hoje a DPU, né, ela não atua em todo o país, eu vou explicar mais um pouquinho, e essa questão da atuação extrajudicial. É a nossa estratégia hoje, né? Então a gente precisa avançar um pouco mais nisso. Eu vou explicar um pouco mais. Sim, as nossas temáticas de atuação é saúde, educação, moradia, aposentadorias, benefícios, auxílios sociais, assistência jurídica internacional, militares, crimes federais e direitos humanos. Mais um pouquinho. Bom, e qual é a estrutura da DPU? Né? Estou contextualizando tudo isso para vocês verem os desafios, né, que a instituição enfrenta. A DPU ela é formada pela administração superior, né? Estamos aqui em Brasília, a Defensoria Geral, que presta o apoio, né, a parte do apoio, Conselho e Corregedoria, só que a gente tem 70 órgãos de atuação operando em todo o país, mais 681 órgãos de execução, que são os defensores públicos federais. Esse mapa aí do Brasil, a parte verde escura é onde está instalada uma unidade. E a parte verde clara é onde a DPU alcança, ou seja, não é só aquele município onde ela está, mas também alguns municípios próximos. Então, hoje nós temos a DPU em 70 localidades, só que a gente alcança 1.800 e poucos municípios. Sendo que a nossa população-alvo é de aproximadamente 75 milhões. E de onde saiu esses 75 milhões? A renda, né? Até R$ 2.000, conforme eu falei anteriormente. Então, veja, considerando que a gente não consegue estar em todas as localidades, porque a Constituição Federal prevê, né, que a gente precisa estar em todas as unidades jurisdicionais, e a gente não consegue chegar até lá. Então, com isso, a gente só alcança 56% da nossa população-alvo. Então, aí a gente já vê o desafio que a gente enfrenta. E por que a gente não está em todo o país? Né? Quer dizer, ao mesmo tempo que a Emenda Constitucional 80, né, prevê que a gente precisa estar em todas as unidades jurisdicionais, quando a gente estava, né, com um plano de interiorização para a gente se instalar em todo o Brasil, veio a emenda do teto dos gastos. Congelou o orçamento, então uma confrontou contra a outra, então a gente não consegue se expandir mais. Então a gente precisa se reinventar agora. Esse é o desafio. Então, ali a gente consegue perceber o déficit de defensores, né, esse gráfico abaixo, 46% é o déficit de defensores que a gente enfrenta na instituição, né, a quantidade ideal perto da atual. E aqui a nossa força de trabalho. Né? Então, ali a partezinha roxa do gráfico mostra que 57% é formada de estagiários. Né? Apenas 15% de defensores, 17% de servidores requisitados, né, porque a DPU ela não tem quadro próprio de apoio, sendo que esses servidores, a partezinha verde, apenas 11%, né, são de PGPEs redistribuídos para a DPU, quer dizer, do Poder Executivo redistribuídos para a DPU. Então, aí está posta, né, a nossa carência. E, por fim, a DPU frente aos outros órgãos do sistema de justiça, né, porque a DPU é um dos órgãos do sistema de justiça. Aqui eu só trouxe um comparativo também para vocês sentirem um pouco o nosso drama. Né? O primeiro gráfico, ele traz a quantidade de membros, né? A primeira barrinha lá mais alta são os magistrados,
Depois vem os membros da AGU, com 5.000 e pouco, depois do Ministério Público, com 1.100 e pouco, e os membros da Defensoria Pública da União, com 681. Né? Então, se a gente espera, né, que em toda localidade tem um juiz para julgar, um promotor para acusar, a gente precisa de defensores para defender. Né? Só que a gente ainda está distante dessa realidade, do ideal. Né? E aqui a execução orçamentária. Né? Eu não sei qual é o pior gráfico, mas está ali. Né? A Defensoria Pública da União tem, em 2021, um orçamento um pouquinho mais de 600 milhões, é o orçamento total da União para alcançar as 70 unidades no Brasil. O vermelhinho é da AGU, o verdinho é do Ministério Público e o roxinho é da Justiça Federal, só da Justiça Federal. Pronto. Então é isso, gente. Esse é o nosso contexto, né? O contexto institucional da DPU, com muitos desafios a serem enfrentados, né? E como que começou toda essa questão do planejamento estratégico com base em cenários prospectivos na DPU? Em 2018, chegou um novo defensor-geral, né, o dirigente máximo, e ele me chamou. Eu sou chefe da Asplan, né, que é a assessoria de planejamento e estratégia do órgão, e ele disse assim: Vanessa, eu queria sua ajuda. Eu tenho a sensação que a gente só está apagando incêndio. Para onde a gente vai? Onde que a gente quer chegar? Pronto, né? E veio aquela luzinha nos meus olhos, né? Eu estava praticamente recém-chegada da Presidência da República, né? Trabalhei com a Elaine lá, conforme ela falou, e a gente com essa questão de cenários prospectivos na veia ali, né? Eu falei, caramba, olha só que oportunidade bacana que eu estou tendo, né? E aí eu fui e apresentei a ele, e ele disse, mas esse negócio dá certo? Me explica um pouquinho mais sobre isso. Eu passei um longo tempo, né, conversando com ele sobre isso, e ele ficou encantado, né? E ele disse assim, Vanessa, faz isso. Eu quero isso. Né? A instituição precisa disso. A DPU é uma instituição muito jovem, né? Então a gente precisa traçar rumos mais do que nunca. Então, assim, ele comprou mesmo aquela causa, porque de fato ele viu que a instituição não era nem ele, né? A instituição estava perdida ali em meio a tantos desafios, a tantos problemas, né, deficiências. Bom, então, né, naquela ocasião, eu expliquei para ele que a gente teria metas de longo prazo, falei que o processo precisaria ser amplamente participativo, né, para ter legitimidade, que envolvesse tanto a administração superior quanto as unidades e os defensores, né? Assim como a sociedade também. Então, qual foi o primeiro passo que a Asplan fez? Eu vou falar aqui Asplan porque é a área que eu estava à frente e que conduziu todo esse processo, né? Mas a gente sabe que a Asplan não faz nada sozinho, né? Precisou do gabinete, precisou de todas as áreas ali participando do processo. Então, a gente criou esse espaço na intranet, né, para ampla divulgação. Isso foi muito importante desde o início. O que acontece? É muita informação, é muita coisa que a gente passa, e se a gente não faz isso desde o início, a gente vai se perdendo com tanta coisa que a gente vai passando ao longo de todo o processo, né, para poder, no final de tudo, a gente chegar no nosso objetivo final, que é o plano estratégico constituído. Bom, então aí a gente fez várias chamadas, né? A gente fez um vídeo de convocação, né? A gente chegou lá para o defensor-geral, né, junto com a Ascom, com a nossa Ascom, doutor, a gente quer aqui gravar um vídeo, né, para você fazer o chamamento, né, para as pessoas participarem. Ele, Não, tá, vamos lá, né? E ele já estava com aquele discurso tão claro na mente dele, né? Achei aquilo fantástico, ou seja, ele entendeu mesmo a essência da coisa. Bom, e aí foram 12 workshops, né? A gente contratou, né, uma empresa de consultoria para nos ajudar, né? Santo de Casa não faz milagre, né? E essa empresa de consultoria ajudou a gente, né? E foram 12 workshops ao todo, sendo de 24 horas cada um. Então foi bem intenso, foi bem denso, foi bem produtivo, né? Então aí eu só trouxe aí alguns exemplos, né, do que a gente foi publicado ao longo do período. Bom, essa aqui foi uma das notícias que a gente publicou na época. Ó, essa daí, por exemplo, é de 30 de outubro de 2018. Né? Assim, eu coloquei alguns destaques aí pelo seguinte. Naquela ocasião ainda não tinha pandemia, né? Mas está lá, ó, presencialmente e à distância por videoconferência. Né? Então, né, a gente queria que todo mundo participasse. Então, para que todo o Brasil estivesse participando, né? Porque senão as pessoas lá do norte, né, lá do sul, iam dizer, isso aí é coisa de Brasília.
né? Não, vocês podem participar, né? Estamos aqui disponibilizando pela videoconferência. E aí, eu vou ler aqui para vocês o que foi que o defensor público, né, geral, falou, né, quando o jornalista chegou para ele e falou: a gente está fazendo uma matéria e eu queria que você falasse um pouco para a gente colocar lá. E aí ele disse o seguinte: construir o futuro da instituição é uma tarefa que deve ser feita coletivamente por todos. Por isso, reitero meu pedido de engajamento das chefias das unidades, dos defensores, das chefias dos setores, dos servidores e dos colaboradores na participação e na construção deste planejamento estratégico, bem como agradecer a participação que já foi realizada para que nós juntos possamos projetar um cenário até 2040, que nos dê um caminho a seguir e nos permita ter maior segurança na tomada das decisões a serem consideradas como fatores sociais que podem acontecer até lá. Então, assim, isso vindo de um defensor é algo muito belo, né? Porque o mundo deles é jurídico, né? Eles estão ali envolvidos, né, com aquele processo, né? Estão envolvidos com o cidadão, com o necessitado, com a população vulnerável, mas ele entendeu, né, o significado disso. E mais à frente ele disse assim: porque a construção de cenários prospectivos é importante. Por quê, né? Porque com a autonomia da DPU, a instituição passa a ter uma postura menos reativa e torna-se mais proativa, e neste caso é importante enxergar qual é o cenário que está por vir. Né? Então, para mim, aquilo ali eu fiz, uau, legal, né? Muito bom, né? Então, assim, ele como defensor também pôde contagiar outros defensores nesse processo. Bom, aqui eu trouxe esse quadro só para vocês verem aí o quanto que a gente conseguiu, né, angariar de participações no processo. Aquele primeiro número lá foram só a quantidade de usuários inseridos no sistema, né? Porque o método que a gente adotou tinha um sistema, né? Isso foi muito, muito positivo, né? Pela questão da automatização, que tudo facilita, e também pela questão de, né, oportunizar que todas as pessoas do país pudessem participar. Bom, mas olha ali, aquele número de 1.238 foram as medidas, né, que são as propostas de melhorias, né, feitas diante do diagnóstico que foi feito, inseridas no sistema por todo mundo, né, que participou do processo. Então, gente, é coisa pra caramba, né? 1.238 medidas, né? E a quantidade de participantes, ó, presencialmente 81 e por videoconferência 69, né? Então, ao todo, dão 150 pessoas que atuaram, assim, com afinco. Então, a gente achou que foi um sucesso muito importante no sentido de ter sido bem participativo. Aí, sim, falando um pouquinho da pesquisa Delphi, né? Então, a gente conseguiu todos esses atores aí, né, participando. E, assim, um pouquinho mais lá na frente, eu vou falar, assim, do esforço, né, da Asplan nesse processo da pesquisa Delphi. Porque, assim, a gente dispara, né? E aí, se a gente deixa para ver, né, quem respondeu já no último dia, né, e aí complica, né? Hoje em dia é tudo muito corrido, as pessoas não têm tempo, as pessoas, às vezes, olham o e-mail, não conseguem acessar. Então, a gente fez um trabalho de formiguinha, porque a gente identificou as principais instituições que tinham interface com a gente e a gente fez aquele contato, né? Então, veja, a minha equipe, né, da Asplan era eu e mais 2 pessoas, né? Então, nós somos 3. Éramos 3, né? Essas 2 pessoas, inclusive, que estavam comigo lá, já não estão mais. Agora é a Aline que está aqui comigo, né, Aline? Está aqui, né? Muito obrigada aí, por ter me dado essa força de vir aí. Mas, enfim, para vocês verem, com uma equipe tão enxuta, né, a gente conseguiu, né, ligar para aqueles atores mais importantes e sensibilizar. Olha, a gente está pedindo a ajuda de vocês, né? E também eu fiz contato com alguns defensores que tinham interface, né, com esses tribunais. Doutor, você poderia, né, entrar em contato com alguém lá para poder participar? E assim a gente foi fazendo e acabamos conseguindo, né, o número necessário de pesquisas respondidas. Pronto, e aí a gente finalmente gerou os nossos cenários, né? Isso aí já é o resultado, né? Eu vou passar aqui rapidamente, porque assim, cada um desse evento de futuro que foi elencado, né, como sendo primordial para nós, tem um significado muito importante para a DPU. Né? Então, por exemplo, maior ocorrência de desastres naturais. Né? A DPU atua em Mariana, né, em Brumadinho. Então, só para exemplificar aqui para vocês. Redução do índice de vulnerabilidade social, né, que é a razão de ser, né, da instituição. Crescimento da quantidade de processos judiciais, né?
E aí, como que a DPU vai fazer frente a todo esse crescimento? Vai crescer, não vai crescer? A DPU está preparada para isso? Intensificação de fluxos migratórios para o Brasil, né? Então, a gente tem uma força-tarefa atuando em Pacaraima hoje, né? Então isso tudo, de fato, impacta na atuação da DPU. Manutenção do teto dos gastos, né? Por tudo que eu já falei para vocês, o quanto que isso é importante para a DPU, né? Porque hoje ela está ali, né? Estabilizada, né? Em 70 unidades, e isso representa apenas 30% do que ela deveria estar alcançando, né? Em termos de unidade instalada. Flexibilidade da gratuidade do SUS, né, porque, de fato, também, né, o forte da DPU, né, além de previdenciário, é saúde também. Alteração do status constitucional da Defensoria Pública da União, quer dizer, hoje ela é autônoma, né, então se debateu, né, vai continuar, não vai, vai, né, então isso foi positivo. Adoção do regime de teletrabalho, a gente discutiu isso antes da pandemia, então a pandemia fez isso aqui, nesse evento. Né? Então, se antes a gente estava ali patinando, pronto, hoje a gente conseguiu, né? A gente está posso dizer que a gente está num nível bom, né? Com a regulamentação, né? Das pessoas trabalhando em teletrabalho, no modelo híbrido. Então, a gente conseguiu atuar bem nisso daí na pandemia. Um 9 ali, né? A penúltima evolução da aplicação da inteligência artificial pelos operadores de direito. Isso é muito importante, porque, conforme eu expliquei, né? Nosso orçamento, né, super limitado. É o meu tempo, Tá já expirando? Tá bom. Nada. Essa questão da inteligência artificial é o foco hoje, né? Porque hoje o defensor ele trata um processo de assistência jurídica no nosso sistema principal, sistema finalístico. Como fazer, né, para que ele tenha ganho de produtividade? Precisa de inteligência artificial. Se a gente não consegue aumentar a quantidade de defensores, então vamos pensar aí, vamos inovar, né? Como que a gente vai fazer isso? E a privatização do serviço essencial à justiça de assistência jurídica integral e gratuita. Isso vai ocorrer? Sim, não vai. Então tá, não ocorre, no cenário mais provável, não no ideal, tendência, pronto. Então, isso daí é uma oportunidade para nós. Enfim, né, isso aqui é só para vocês verem como é que ficou o nosso final, né, nosso finalmente. E aqui sim, a gente finalmente formou a nossa linha de ação estratégica de longo prazo baseado, né, nos eventos de futuro. Então, como é que ficou? Aqui, resumindo, né, gente? Investir em tecnologia. A gente não consegue, não tem orçamento, não consegue expandir. Bom, tecnologia. Especialmente inteligência artificial, com foco na eficiência nos processos de trabalho, objetivando a efetividade das políticas públicas conduzidas pela DPU, sobretudo no que tange à redução do índice de vulnerabilidade social e a defesa institucional. Então, a gente tem indicador para estudo, né? E a gente tem monitorado tudo isso até hoje. Esse é o nosso cenário-alvo. Bom, então, os defensores, né, posteriores, que chega a dizer para onde a gente está indo. Essa é a nossa linha de ação estratégica. Qual é a nossa estratégia? Está aqui. Então, hoje a gente sabe onde a gente quer chegar no futuro. Pronto, esse aí é o nosso mapa estratégico, todos os nossos objetivos, aqui só para ilustrar, né? Não vou passar, pode passar. Formalização do plano estratégico, né? Então, foram definidas 114 iniciativas estratégicas de todas aquelas 1.000 e poucas medidas, né? A gente precisou integrar tudo, né? Deu um trabalho danado. Pronto, conseguimos consolidar. Então, isso tudo foi priorizado pelo corpo técnico. Como? Né? O defensor geral, ele escolheu pesos para alguns critérios, como custo, ganho institucional, impacto social e iniciativas em execução. Temos iniciativas em execução? Vamos colocar um peso, então, porque, de fato, a gente não vai parar, né, no meio do caminho. Qual é o ganho institucional daquela iniciativa? Critério de custo, é um custo muito alto para a instituição? Não é? E qual é o impacto social? Essa iniciativa ela vai trazer um alto impacto ou um impacto mais baixo? Então, isso tudo a gente ponderou e a gente conseguiu definir essas 114 iniciativas estratégicas. Então, hoje, o que a gente tem? A gente tem um portfólio. Né? Então, a gente tem uma cesta de iniciativas em que qualquer autoridade, né, qualquer dirigente máximo que chegue, como aconteceu no último agora, a gente já teve troca de gestão desde esse último plano,
chegou para a Expo e perguntou: o que a gente tem aí? Né? Então, a gente tem todas essas iniciativas para pôr em execução. Então, aí ele escolhe, ele prioriza para a gestão dele, quer dizer, o nosso plano, ele é um plano de Estado, né, de mais longo prazo, né, Estado, né, vamos dizer assim. E o nosso rumo, ele continua, né, o nosso alvo está posto, está lá na frente. Agora, vamos executar essas medidas para a gente conseguir chegar lá. Então, a primeira gestão escolheu 32 iniciativas estratégicas, muitas delas estão sendo concluídas agora, em 2022. E também a gente formou esse comitê de governança estratégica, que foi importantíssimo para tudo isso daí e para se criar uma cultura institucional. Né? Então, esse comitê ele é formado por defensores, representantes de todas as regiões do Brasil, tanto de cidades de capital quanto de interior. Né? Então, isso acaba trazendo legitimidade, transparência para o processo e também participação ainda nessa fase de execução. Né? Porque, às vezes, a gente precisa mudar de rota, então a gente tem como ouvir esses defensores para ver, né? O norte está sendo alcançado da mesma forma que o sul. E isso tudo a gente faz através das reuniões de análise estratégica, né? Das RAIs. Né? Então, a gente não deixa a peteca cair. É difícil. Né? Porque são muitas agendas envolvidas, envolve a agenda do defensor geral, de todos os chefes, né, os secretários da DPGU e mais os defensores das unidades. Mas a gente continua firme, né, porque entendeu-se a relevância e o significado disso tudo. Mais um. Pronto, gente, caminhando para o final, o que eu pensei? Né? Eu falei, poxa, eu vou colocar um slide dos nossos pontos fortes, assim, o que eu considerei como sendo importante durante todo esse meu processo, né, de experiência que eu vivi na DPU, em poucos termos, assim, né, para poder compartilhar com vocês. Bom, já falei, né, antes de tudo, patrocínio dirigente máximo, né, tudo veio dele, né, ele pediu, né, queremos sair desse lugar, né, queremos avançar. Então, importantíssima. A consultoria externa, ela foi muito importante. Essa parte da consultoria externa, a gente teve também que vencer, né, um ponto interno. Naquela ocasião, o controle interno me procurou e disse assim: Vanessa, ó, tá caro isso aí. Esse negócio de longo prazo, você acha que rola? Será que é isso mesmo? Você tem certeza disso? Aí eu falei: ai, meu Deus do céu, o controle interno precisa entender, né, a importância disso, assim como o defensor geral entendeu. Então, marquei uma reunião. Né, chamei toda a equipe do controle interno e chamei o consultor. Né? Então, nós sentamos e o consultor explicou tudinho, saiu todo mundo de lá deslumbrado. Gente, é disso que a DPU precisa. Né? Porque, assim, é um alto investimento que se faz lá, mas depois, pronto. Né? Há um descanso, vamos dizer assim, né, financeiro para a instituição em relação a isso. O que eu vejo alguns colegas de outros órgãos a cada 4 anos, né? Vamos voltar, vamos iniciar o plano estratégico, né? Fazer de novo o planejamento estratégico. A gente não. Então, o que a gente está fazendo agora nesse momento, que eu vou falar no próximo slide, é a avaliação. Né? A gente para agora, deu 4 anos, vamos avaliar, vamos ver se a gente está no caminho certo, precisar mudar algum rumo, algum ponto, né, relevante que aconteceu nesse período. Isso sim. Bom, então eu já coloquei ali, né, economia de recursos, por conta disso tudo, né, para a gente não ter que ficar, né, cada 4 anos, não sei, algumas instituições fazem 5 anos, né, já vi 8, né, enfim. Acompanhamento criterioso de todo o processo realizado pela Asplan, né, que é a nossa unidade. Então, assim, gente, quando eu digo criterioso, é criterioso mesmo. Assim, foi um processo difícil para nós da Asplan, mas a gente fez questão de ir documentando tudo. Né? Então, assim, a gente usa o SEI, né, como sistema de processos. Então, assim, tudo o que acontecia, todas as reuniões que a gente fazia, todo o produto, a gente publicava, a gente dava visibilidade. Né? Ao ponto da gente ter feito um relatório, que na época foi difícil para nós. Quando a gente estava no meio do processo, eu falei, vamos fazer um relatório, tipo, que a gente já fez aqui. E é incrível como que a gente usa esse relatório, que ficou no formato de livreto, como que ele é importante, porque a gente esquece. O tempo vai passando, 4 anos passando. Então, assim, como é que eu ia lembrar, né, de todo aquele passo a passo, aquele processo de construção que a gente passou? Está lá nesse livro. Então, a gente teve esse cuidado, né, de estar documentando tudo. Bom, já falei, né, publicação do relatório parcial, ampla divulgação interna, incluindo a criação do vídeo, que eu já comentei também no início, né, por parte do dirigente máximo, sensibilização interna de forma contínua até hoje.
Né? Então, assim, quando eu vejo alguma medida sendo posta em prática que ela não tenha passado pelas planas, eu me lembro. Eu me lembro que isso passou no planejamento. E eu faço questão de fazer o alinhamento. Né? A Aline está aí, né? A gente fazendo aí a avaliação, né? E aí não é fácil, mas a gente precisa ser um radar. Né? A nossa área ela precisa ser, ser uma antena parabólica assim, para estar captando tudo que está acontecendo na instituição. Aproximação com a Ascom, né, desde o início do processo, articulação com especialistas externos que eu falei, né, para a condução da pesquisa Delphi, para condução não, né, para participação. Pode passar. O Comitê de Governança Estratégica, que eu já comentei, a importância dele, né, no início alguns defensores, o dirigente máximo, né, indaga, e é natural, né, mas é preciso isso? É mesmo preciso? E aí eu explico o que é. E aí eles vão e fazem a primeira raia. Né? Aí depois da primeira raia eles entendem a importância e falam, gente, isso é muito bom, né? Para poder dar transparência para o que a gestão está fazendo. Né? E por que a gente está fazendo isso? Porque lá atrás, lá em 2018, foi identificada essa lacuna. Né? A gestão de riscos dos objetivos estratégicos. Né? Isso daí foi um passo importante que a gente iniciou em 2020. A gente precisou fazer isso, quer dizer, todo o objetivo estratégico, a gente fez um plano de tratamento de risco. Já tinha falado ali em cima, né, da realização periódica das RAIs. A automatização do processo, já comentei também. Aqui eu estou apenas dando uma passada, né, gente, as coisas que eu já falei. Então, a gente usa um sistema, né, para poder, a gente está acompanhando tudo isso, e é uma ferramenta muito bacana, porque ali a gente acompanha tudo, né, é o que eu costumo falar com a minha equipe. Eu digo assim, gente, registra no brainstorming, porque a gente passa, né? Então, qualquer pessoa que acessar o sistema, é Brainstorm Web, né? Qualquer pessoa que passar por aqui, vai acessar o Brainstorm Web, vai estar lá, né? Então, é legal porque é uma ferramenta que centraliza tudo ali, né? Centralizou tanto a fase de planejamento estratégico, como a parte de gerenciamento dos projetos, né? Tudo a gente anota lá, e também a parte de gestão de riscos. Aí, gente, eu tive que falar isso, né? A paciência por parte das planas do dirigente máximo para sensibilização. Eu tive um servidor que trabalhou com a gente que disse assim, gente, mas eu já disse isso 1000 vezes para essa pessoa. Eu digo, mas diga 1001. Né? Porque, assim, as áreas não estão acostumadas a lidar com essa temática e a gente precisa ser sensível, né? Então, a gente está ali para isso. Então, tem que ter perfil, né? De lá para cá, eu consegui construir uma equipe, assim, mais robusta, né, conseguir trazer mais gente e que tenha esse perfil, né, para poder estar tendo paciência de lidar, né, com todos os atores. Não só interno, mas também, né, os defensores das outras unidades. Quando eu digo interno, é a gestão principal aqui em Brasília, né, que é a DPGU. Elaboração de BI, né, a gente elaborou um BI com a ajuda da Super Aline, né, gente, eu tenho orgulho, sabe? Depois eu vou passar aqui só para vocês verem, a gente desenvolveu um BI, né, no portal da Transparência e Prestação de Contas para acompanhamento da estratégia, existência de um plano estratégico de Estado que eu já falei, né, não é aquela coisa de estar de tempos em tempos muda, não, né, a gente sabe onde chegar no longo prazo, então vamos perseguir aqui. Desenvolvimento de cultura interna com ações aliadas ao plano estratégico. Essa questão da cultura, assim, eu vejo como sendo um ganho muito bom para a DPU trabalhar com cenários prospectivos. Porque, assim, hoje eu vejo defensores ligando para mim, dizendo assim, Vanessa, a gente está fazendo aqui o nosso plano de ação e a gente quer fazer alinhado ao plano estratégico. Você se reúne com a gente para você estar passando para a gente as coisas? Então, assim, o que é isso? É cultura, as pessoas já entenderam, né, que a gente tem um plano estratégico, quer dizer, eu não vou fazer de qualquer jeito, eu vou fazer alinhado ao plano, porque hoje a gente tem uma estratégia, né? Então, assim, são várias coisas pequenas que a gente vai observando, porque muito embora, né, eu vou falar no próximo slide do desafio, haja rotatividade de servidores, defensores não, é mais difícil, né? Geralmente o defensor ele passa na carreira e fica. Mas o mundo do defensor é outro, né? O defensor está ali, né, assistindo, né, o vulnerável, né, a pessoa necessitada. Mas os servidores, eles têm uma rotatividade alta, né? Então, mas ainda assim, a gente consegue ir passando, né, aquele conhecimento para aqueles que vão entrando, né? A gente tem conseguido fazer isso. As novas ações, projetos do portfólio de iniciativas estratégicas priorizadas a cada nova gestão, é aquilo que eu falei, né, do defensor geral chegar e dizer, o que a gente tem aí?
né? Então está aqui, a gente tem uma cesta, a gente tem um portfólio e vamos tirar isso aqui, né, da caixinha e vamos executar. E outra vantagem também que a DPU tem são os defensores jovens, né? Então, assim, eu achei legal trazer isso aqui, assim, não que os de mais maduros não sejam importantes de forma alguma, mas, assim, eles têm brilho nos olhos, assim, né? Eles estão chegando, eles ficam, como é que é esse negócio aí? Eu quero entender de gerenciamento de projeto, eu quero entender... Então, assim, isso tudo acaba sendo bom para a nossa área, né, enquanto Asplan. É uma instituição jovem, conforme eu já falei, a gente tem um longo caminho aí a seguir, e a equipe da Asplan coesa e resiliente, por conta do que eu já falei, porque precisa ser, gente, né? Quando a gente vai trazer uma pessoa para trabalhar com a gente, tem que gostar de gente, né? Tem que gostar de gente, tem que gostar ali, né, da minúcia, né, das coisas, porque, de fato, a gente não pode deixar a informação escapar. Então, é isso, né? Aqui eu só trouxe para vocês, assim, a carinha rapidamente do BI, né? Então, esse painel de monitoramento das iniciativas, a gente fez por objetivo estratégico, por setor, né, os setores responsáveis pelas iniciativas, e por situação, se foi concluído, se está atrasado. Né? O próximo, esses são dos indicadores. Né? E aqui a gente consegue ver, né, que a maioria está excelente, a minoria está insuficiente, enfim, a gente bate o olho e consegue ver. Né? Então, qualquer pessoa na instituição ou fora, porque isso está no portal, entra e vê onde é que a gente precisa melhorar, né, no que a gente está bem. Sim, agora para finalizar, gente, os nossos desafios. Né? Hoje, o que a gente está fazendo é a avaliação do plano, né? Aí para poder cumprir aí, né, com a última etapa aí do ciclo PDCA, a gente precisa avaliar. 4 anos se passaram. Né? E o nosso desafio como Asplan é pessoas para estar fazendo isso, né? A Aline é uma delas, tá vendo? Eu sempre cito a Aline, né? Mas, enfim, é um desafio porque é algo novo. Além de ser novo, é a primeira vez que a gente está fazendo, é muita coisa que a gente fez. Muita coisa ao longo desses 4 anos. Né? Então, assim, na verdade, o que a gente precisa dizer é o seguinte, ó, a gente tem todos esses indicadores, né? Eles mediram isso e a gente alcançou isso. Para tudo, para todas as iniciativas que já passaram. Então, assim, é muita coisa mesmo. Então, a gente está aí nessa reta final de ano, né, para poder construir essa avaliação. E tem também alguns defensores, né, que eu coloquei ali também, né, como um desafio, que alguns ainda têm dúvida. Sabe? Então, assim, eu já vi alguns defensores com dúvida em relação ao plano estratégico. Né? Então, esse é um outro desafio. A gente precisa estar esclarecendo, a gente ainda continua comunicando o plano. Né? Isso aí não para nunca. Alta rotatividade de servidores, que eu já expliquei. Né? Isso aqui, de fato, é um desafio para a DPU. Eu acho que é para qualquer órgão, né, gente? Eu acho não, é para qualquer órgão. Né? Mas a DPU é exatamente porque ela depende muito de servidores requisitados. Né? Então, isso acaba sendo muito forte na instituição. Monitoramento do ambiente para acompanhamento dos eventos de futuro, isso daí a gente ainda não está conseguindo fazer, viu, Elane? Isso aqui a gente ainda está, patinando, viu? Mas, enfim, a gente sabe que precisa fazer, né? Monitoramento do plano de tratamento de riscos em torno dos objetivos estratégicos. A gente tem um plano de tratamento, a gente está acompanhando, mas a gente precisa, né, ter mais força nisso. E necessidade de se fazer cada vez mais com menos, que também é um desafio para todos, né? Mas na DPU, em decorrência de toda essa limitação que eu expliquei para vocês, acaba sendo mais significativo. Eu acho que acabou, né? Tem mais uma? Gente, então, essas frases tão simples, né, que a gente conhece, né? Quando chega uma pessoa, fala, mas tem tempo para parar, para planejar, aí eu venho com essas frasezinhas de efeito, assim, né? Planejar e percorrer o caminho mais rápido para alcançar os nossos resultados. Ou você tem uma estratégia própria, então é a estratégia de alguém. Então, assim, essas frases, elas são importantes porque a pessoa que não entende nada, né, nada daquilo ali, quando você começa a falar algumas frases simples, elas vão entendendo, elas vão se sensibilizando, dizendo, e toca, né, e toca. Então, a nossa equipe lá das Plan, a gente tem aos poucos, trabalhando aí com as pessoas e tocando corações. É isso, gente. Obrigada, viu? Estamos à disposição. Vanessa, muito obrigada. Senta aí um pouquinho.
pouquinho. Aqui. Vou deixar o microfone ficar assim. Gente, nós temos... Alô? Estão me ouvindo? Bom, fico muito orgulhosa porque a Vanessa participou lá da criação do Núcleo de Estudos Prospectivos da SAI, sabe como foi difícil, né? O trabalho, o convencimento, e o mais interessante, ela deve passar por isso também lá na DPU, né? A necessidade de sensibilização, já que a maior parte das pessoas não tem ainda uma noção da importância e do que é, não só olhar para frente, mas também do planejar, né? Da gestão estratégica, né? O quanto isso contribui para uma organização, principalmente com relação às últimas frases que ela colocou aqui, eu acho que são perfeitas. A gente tem ainda um tempinho para perguntas, não sei se algum de vocês gostaria de fazer alguma pergunta para a Vanessa, apesar de ter sido aí, eu acho que uma apresentação excelente, né? Fica aberto. Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Olhando o seu trabalho no CCPAM, Vanessa, você apresentou aí o seu resultado, né, do seu trabalho, e a minha pergunta é o seguinte, é muito bonita a teoria. O senhor podia se apresentar um pouquinho? Obrigado aqui? Bom, repetir, meu nome é Anderson, trabalho no CCPAM, numa coordenação de gestão, que por acaso sou eu e meu colega aqui. E nós vivemos um pouquinho disso aí lá. Mas eu queria saber, para ser sucinto, as suas principais dificuldades na hora de implantar. Você já falou alguma coisa, mas eu queria que você ampliasse um pouquinho mais, porque a teoria é maravilhosa. Agora lá eu não vi, a gente pesquisa como as pessoas implantaram isso nos seus órgãos, e é difícil você encontrar uma literatura a respeito disso. Então eu queria que você prestasse seu testemunho a respeito disso. Alô? Principal dificuldade, né? Bom, primeiro que a Elaine me deixou na mão, né? Eu me lembro que na época eu liguei para ela, Elaine, socorro, não posso, né? Mas enfim. Culpa do Jonathan. E foi, Jonathan. Culpa do Jonathan, entende? Entendi. Tá perdoado, Jonathan. Eu não tinha como abraçar mais nada, já estava no meu limite. Mas, enfim, ela mesma indicou, né, a consultoria que a gente conseguiu contratar. Mas a principal dificuldade foi pessoal, né, porque nós éramos uma equipe muito reduzida diante de um desafio muito grande. E, na época, a consultoria explicou para a gente o que viria pela frente, né, exatamente porque a DPU ela tem essa abrangência nacional, né, mas, aos pouquinhos, a gente foi sensibilizando, né, os defensores, né, porque, de fato, né, você disse bem, as pessoas elas são muito resistentes a essa coisa de longo prazo. Mas no Brasil, né, no Brasil, trabalhar no longo prazo, tanta coisa acontece, tanta coisa muda, né, sim, mas é possível, principalmente com o método, né, que a gente adotou, né, que é possível a gente estar tratando, né, com todas essas mudanças que acontecem no período, com esses recortes que a gente vai fazendo, né, através da avaliação. Então, eu acho que é isso. Obrigada. Mais alguém? Boa tarde. Meu nome é Valdir Charbo, eu sou subchefe do Centro de Inteligência da PMDF e aluno do mestrado em Governança, Tecnologia e Inovação. A nossa pergunta, nós estamos promovendo agora o estudo em cima do nosso planejamento estratégico, que está sendo revisto, e nós gostaríamos de saber quem são os integrantes do comitê estratégico, que a senhora falou, e com qual a periodicidade das reuniões de aprimoramento estratégico. Então, quem participa desse comitê são pessoas da gestão, né, da alta administração, da DPGU, e também defensores que representam as regiões do Brasil. A gente fez constar na portaria que implementou o plano que seria pelo menos a cada 6 meses, mas a gente precisa de mais, né? Então, na verdade, a gente está se reunindo 3 ou 4 vezes no ano, porque é uma pauta muito extensa,
né? Porque não entra só a parte do plano estratégico em si, mas entra a parte de gestão de riscos, né? Então, se a gente deixa acumular uma pauta muito extensa, a gente não consegue tratar tudo. Principalmente porque uma RAI a gente precisa fazer num espaço pequeno de tempo, porque se fica extenso demais, eles não conseguem, né, a produtividade que a gente precisa, né? Então a gente prefere fazer mais RAIs num espaço de tempo menor. A experiência, né, ensinou isso para a gente. Boa tarde, obrigado pela sua apresentação, Vanessa. Eu sou Ângelo Celério, do Estado-Maior da Armada, Marinha do Brasil, e responsável pelo planejamento, geração de cenário para planejamento estratégico. Eu vi que, de acordo com a sua equipe, né, você fez tanto a parte de geração de cenário como a parte seguinte, que seria a parte de planejamento estratégico, que essa ferramenta dá toda essa, do Brainstorm Web dá toda essa opção. Mas qual a sua opinião em relação a ter equipes separadas, tanto para geração de cenários e outro pessoal que vai trabalhar com o planejamento estratégico, as ações estratégicas e a implementação desse plano? Obrigado. Eu já pensei nisso, inclusive a gente até criou um núcleo, né, de inteligência para trabalhar com dados, exatamente pensando nessa necessidade, né, porque como eu falei ali no final, um dos nossos desafios é monitorar o ambiente, né, e a gente não conseguiu fazer isso ainda, exatamente também por conta da rotatividade pessoal, né, eu sozinha, né, chega um servidor novo, eu tenho que, né, começar ensinando aquele servidor, né, mostrando para ele como fazer, né. Então é isso. É um desafio muito grande para nós, assim, não é fácil. Eu acho salutar essa questão da separação das equipes, só que, infelizmente, né, com a nossa pouca, né, capacidade, né, de estar trazendo servidor, porque a gente conta com requisitados, aí a gente não conseguiu. Mas eu acho muito importante. Conforme eu disse, eu já tentei, né, mas não consegui, né, mas a gente tem isso como uma meta, né, interna nossa, né, enquanto setor. Mas aí eu fiquei na dúvida. Para a construção, ou para o monitoramento, ou para as duas coisas? Porque, veja, a gente já construiu, né, Elaine? Então é para o monitoramento. Exatamente. Essa parte de inteligência. Né? Para a realização do monitoramento. Mais alguém? Alguma pergunta? Não? Bom, a direção aqui pediu, né? É isso? Então tá. Obrigada, Vanessa. Mais uma salva de palmas aqui para ela.